relação com a Nilda Alves, com a pesquisadora professora Nilda Alves. Bom, eu conheci Nilda em 1985, quando então eu entrei para o mestrado em Educação da Federal Fluminense. E de lá para cá, de diferentes formas, a gente nunca mais deixou de trabalhar juntos. Quando eu fiz o doutorado na USP, ela foi da minha banca, e os autores que eu usei na USP, sobretudo Michel Dissertor, foi mais por indicação dela do que o meu próprio orientador de lá. Então, quer dizer, sempre foi uma co-orientadora permanente, né? Até porque esse vínculo de trabalho e de afeto, ele sempre se manteve, sempre se renovou. Então, por conta dos nossos encontros no GT Rio, na época as reuniões eram anuais, então sistematicamente a gente tinha um encontro anual, a gente conversava, trocava figurinhas, publicações juntos, né? A Nilda sempre foi uma pessoa que estimulou muito a publicação dos alunos, então ela sempre mandando e-mail, me incentivando a mandar trabalho para eventos, publicar capítulos de livro. Então, de 85 para cá, 95, 2005, 2015, 32 anos de uma parceria muito legal e cada vez mais intensa, porque eu fiz 2 pós-doutorados no grupo de pesquisa dela, e aí isso fortaleceu ainda mais, por conta de que essa relação era muito mais potencializada por essas redes invisíveis do que pelo contato físico pessoal, entendeu? A gente não precisa estar trabalhando junto fisicamente no mesmo espaço para que as coisas aconteçam. E isso é muito interessante, né? A gente troca e-mails e telefonemas. Muitas articulações, né? Ela não gosta, ela não tem o WhatsApp. Já insistiu para que ela tivesse o WhatsApp, ela falou que o e-mail resolve para ela. Então ela uma pessoa que também tem essas preferências, né? E o laboratório dela, que tem um seminário de 2 anos, e o seminário Redes, que também é uma maneira de a gente manter esse contato. Eu conheci o F5 por conta da minha entrada na Federal Fluminense, e até hoje a gente mantém um vínculo de trabalho. Agora, né, você acabou citando a questão da perspectiva dos cotidianos. E aí a gente queria entender como é que funciona essa perspectiva, como é que se deu essa entrada aqui na universidade. Se você consegue, porque a gente tem as nossas ideias também, mas a gente queria ouvir de você se essa perspectiva ela entrou justamente por conta da tua entrada também no grupo, porque tem pessoas que dizem que os professores, muitos professores das redes municipais acabaram vindo também fazer mestrado e doutorado por conta dessa entrada, né, dessa tua aposta também na perspectiva. Então a gente queria entender como é que começa essa inserção da perspectiva dos cotidianos, mais com foco no Espírito Santo. Se você quiser falar de uma forma nacional, fique à vontade. No Brasil, de modo geral, foi por conta de uma insatisfação que a gente tinha com a desqualificação da escola pública e das pesquisas que, de modo geral, eram pesquisas participantes, ou pesquisas de um cunho mais qualitativo, pesquisação, etnografia da prática escolar, que tinham uma determinada relação de aproximação com as escolas, mas ainda ficava sempre uma marca de prescrever em relação ao que as escolas deviam fazer, o que faltava, a não qualidade da escola. E como eu vim de escola, né, professor de ensino fundamental durante muito tempo, ensino médio também, naquela época, segundo grau, a gente sabe que a escola também tem muita potência, né? Tem muita coisa legal acontecendo. Então, assim, essa aposta da pesquisa com os cotidianos foi mais uma aposta política do que uma aposta de uma nova metodologia, um novo método de pesquisa. Assim, acreditar numa dimensão de trabalho dos professores, dos educadores, dos estudantes que estão na escola pública, né? Produzindo outro sentido, né, em termos da escola pública.
E aí, obviamente, que as protagonistas foram Regina Leite Garcia e Nilda Alves, por conta da história delas, da trajetória delas, de envolvimento com os professores, né? E aí, quando elas pegam Michel de Certeau... Michel de Certeau nasceu em maio de 1925 e faleceu em janeiro de 1986. Formou-se em filosofia, história, teologia e letras clássicas. A Invenção do Cotidiano é a principal obra de Michel de Certeau para as pesquisas com os cotidianos. Mas o Certeau foi o cara que trouxe essa dimensão do cotidiano como invenção. Porque até então a gente tinha teorias do cotidiano. Tinha lido Agnes Heller, Henri Lefebvre, o próprio Lukács, José Machado Paz, que tinham o movimento de discussão do cotidiano que vinha dos neomarxistas, ainda trazia um pouco de uma perspectiva de cotidiano que se aproximava à mesmice, à alienação, a uma necessidade de superação das frases cotidianas, e que muitas pesquisas das décadas de 80 e 90 respaldavam, né, por conta, inclusive, dessa visão que se tinha da escola pública. Com Michel de Certeau, criou-se uma outra possibilidade de pensar esse cotidiano como uma invenção. Não necessariamente numa visão muito poliana, tudo é lindo, não, porque de alguma maneira acreditar que as coisas estão acontecendo, né, de diferentes formas, e apostar nessa diferença no trabalho, né, e compor com esses professores esses processos inventivos que são cotidianos. Então, a gente acabou com a ideia de que a repetição pela repetição, a mesmice, a alienação, e o Certeau foi o grande autor que ajudou a gente a desconstruir essa visão tão, às vezes, deturpada e rasa em relação às práticas cotidianas. Quando eu voltei do doutorado, eu voltei muito empolgado com isso, né? O nome da minha tese foi Escola Nua, ou sobre a força e a beleza das ações cotidianas, ou seja, nada mais potente do ponto de vista de acreditar na escola, né, na potência, na força dela, do que uma aposta sertoniana, e na época eu discutia bastante essa questão no âmbito do currículo, lá em São Paulo. E quando eu entro para o PGE, eu encontro, de alguma maneira, também um terreno fértil aqui para a gente poder discutir essas coisas, né? Não houve uma resistência. Claro que no início há uma certa necessidade de se dizer, mas qual é a visão de cotidiano que você está trazendo, né? Que cotidiano é esse? Então, essa possibilidade de dialogar foi muito interessante aqui no PPGE, né? Das pessoas começarem, os próprios alunos, a se interessar, a perceber que a vida é inteligente nas escolas, né, porque fica parecendo, né, que não há, e começou a mostrar, e as pessoas começaram de alguma maneira a se empolgar, a se interessar por isso. Então houve, de fato, como você falou, uma demanda muito interessante para essas pesquisas com os cotidianos, né? E eu acho que cada vez foi num crescente maior. Aí compatibilizou isso com aquela publicação O Sentido da Escola, aquela coleção. O livro O Sentido da Escola foi organizado por Nilda Alves e Regina Leite Garcia e publicado pela primeira vez em 1999. Nele, encontramos artigos de Carlos Eduardo Ferraço, Silvio Galo e Edgar Morin. Acabou tendo uma repercussão muito grande nacionalmente, né, porque eram questões do cotidiano das escolas públicas, que estavam ali e não recebiam uma atenção maior, do ponto de vista que se constitui como um objeto epistemológico, teórico, importante de ser pesquisado, o que a gente chamaria de uma micro análise, e a gente viu que não tem a separação do micro e do macro. O macro está de alguma maneira ali sendo traduzido, negociado nesse micro. Então, até mesmo trabalhar com esses temas muito próximos dos acontecimentos cotidianos foi interessante para essa aceitação e para essa aproximação com os professores. E de lá para cá a gente, né, percebeu um movimento que foi crescendo e muitas teses e dissertações foram defendidas. Quer dizer, a rede foi se arrastando de uma maneira muito interessante. Mas eu acho que não é nem por mérito meu, é porque a discussão fez sentido, entende?
não há nenhum protagonismo, não há nenhuma... porque foi o precursor. Não, há um sentido. As pessoas meio que se viam um pouco que retratadas, se viam um pouco e valorizadas, sobretudo. Né? Pensar o cotidiano da escola como um lugar de produção de conhecimento dá uma certa potência ao trabalho do professor. Né? Então, acho que foi legal o movimento do PGE e a gente só tem crescido aqui para decidir alargar essas redes. Bem, você falou da permeabilidade, falou do Michel Certeau. Então, será que tem como você fazer uma pontuação do que você considera que seriam os conceitos assim, mais importantes que a Nilda Alves coloca, né, para essa perspectiva dos cotidianos? Assim, você poderia elencar alguns deles que você acha que vale a pena? Não vou desenvolver todos, claro, só vou citar porque demandaria um tempo muito grande. Uhum. A primeira ideia, a primeira noção que a gente faz questão de frisar é a dimensão político-inventiva do cotidiano. Essa dimensão inventiva é uma dimensão, acima de tudo, política. Então, assim, não é uma invenção que se dá pela descoberta pura e simplesmente, mas é uma invenção que produz sentidos outros de currículo, produz sentidos outros de avaliação. E isso tem uma força política muito grande na relação que os professores estabelecem com os currículos prescritos, por exemplo. Né? Então, assim, acreditar que os professores também fazem políticas de currículo, produzem políticas de avaliação, produzem políticas de formação, que a gente tem chamado de formação continuada, né? Autoformação, formação compartilhada, não queira se dar. Isso é uma aposta política na produção do conhecimento a partir do cotidiano. Então, essa primeira ideia é muito importante para a gente. O cotidiano tem uma dimensão política que não pode ser negligenciada. E aí, isso fatalmente nos força a pensar que não existe, então, a prática versus a política. Entende? Porque, de modo geral, a gente vai ver em alguns eventos, o ENDIP tinha esse subtítulo, o evento da Paraíba também, o título, 2 pontos, prática versus política. Para o Certeau isso é sustentável, toda a prática política. Né? A política não é alguma coisa que está solta do que se faz, do que acontece no dia a dia. Então, essa retomada do conceito da prática, né, como uma dimensão política, também é de extrema importância para o Certeau e para quem está trabalhando com ele. Uma outra ideia legal é que se esses sujeitos estão de alguma maneira inventando, então eles não são submissos, eles são praticantes. Né? Sujeitos praticantes que deixam suas marcas nos acontecimentos cotidianos. Então você tira esse professor que estaria supostamente, né, condicionado a apenas reproduzir, a apenas replicar, né, ou multiplicar, como a gente o professor multiplicador. Essa expressão é muito infeliz. Né? O professor nunca é apenas multiplicador, ele também é produtor. Ao multiplicar, ele produz. Ao multiplicar, ele desloca. Então, professor multiplicador, professor reprodutor, essas conceituações, para o setor não faz sentido. E nessa dimensão do praticante, né, o setor vai dizer, olha, ele vai usar o tempo todo de táticas e estratégias. Né? Os mecanismos de poder estão ali. Esse praticante, ele vai estar o tempo todo nesse campo minado. Ele vai chamar isso de modelo polemológico, modelo da guerra. Né? Estudar isso um pouco nas minhas disciplinas, vocês devem lembrar. Esse modelo polemológico, né, que vai pensar que o inimigo está dentro do campo do amigo, ou seja, não é o dentro e o fora, mas é alguma coisa que se constitui na própria relação. Então, assim, ele vai nessa dimensão das relações de poder, né, panóptica, governamental, que se queira pensar, oficial, ele vai burlando, ele vai produzindo táticas que são também ações políticas. Né?
Então é sempre uma tensão, é sempre uma negociação, e você tem uma série de outros conceitos que te ajudam a pensar nisso. A negociação que é feita, a hibridização, que a gente pede um pouco da ajuda do Baba para pensar nessas relações, as traduções, que aí o Boaventura também ajuda a gente a entender o que são essas traduções, as negociações. Então, é pensar esse sujeito sempre em movimento, sempre em tensão, sempre em negociação, e nunca apenas como alguém isolado reproduzindo alguma coisa. A gente até tem uma coisa que o Norbert Elias fala que é interessante, que ajuda a gente a pensar. Se você pensa nessa relação dos sujeitos, eles não são postes isolados, né, onde você pendura os fios do relacionamento. Eles também estão produzindo essas relações, ou seja, eles também estão em movimento. Né? Então, pensar o sujeito em movimento, né, nessa tensão é muito interessante, sem desconsiderar as relações de poder que estão o tempo todo colocadas. Né? E aí você vê, à medida que ele afirma uma estratégia, ele está produzindo um lugar de poder também. Porque ele também não é só tática, ele também é afirmação do lugar de poder. Nós, como professores, afirmamos nossos lugares de poder com relação ao aluno. Os alunos afirmam em relação a eles também. Então, assim, não é um poder hierárquico, é um poder o tempo todo ramificado, né? Que a gente vai chamar a afirmação do lugar do próprio. Esse lugar de poder que se constitui na relação. E que não depende necessariamente do cargo que a pessoa ocupa. É mais do que pensar o poder a partir dessa relação, dessa hierarquização de cargos. Mas como se constitui nessa condição do dia a dia, essa dimensão do poder de um sobre o outro. E aí outras questões da linguagem, questões de sexualidade, questões de raça, de etnia, né? Todas misturadas nessa complexidade. Aí o Morin vem ajudar, porque é tudo tecido junto ao mesmo tempo. Não dá para pensar só sexualidade, desconsiderando as questões raciais, as questões culturais, as questões religiosas. É essa dimensão que eu acho que o Certeau ajuda a gente a entender onde se dá a inventividade, nesse cotidiano complexo, né, incontrolável, né, insubmisso, e que nos assusta muito. Né? A gente acabou de viver a semana passada essa dimensão de como é que o cotidiano se reinventa, e aí o reinventa não quer dizer sempre no sentido potente da vida, se reinventa por todos os lados, né? Que vão sendo negociados sentidos e relações de poder que você não tem o controle sobre elas. Não basta alguém dizer para não fazer, porque essa força das relações cotidianas é muito mais forte do que uma determinação, do que uma lei. Uma outra ideia complicada trabalhar com os conceitos de representação, porque toda representação acaba estereotipando, né? Então escapar das representações também é uma coisa legal que o setor ajuda a gente a pensar. Inúmeros conceitos, muitos conceitos. Talvez essa 4 você já até tenha respondido, mas vou fazer caso você queira fazer alguma outra, né, colocação. Porque a gente ficou pensando assim, na questão da vida acadêmica em si, nessa produção toda que acontece nos cotidianos, se você entende que ela acaba sendo, você já disse que ela foi ampliada, né, que a gente acabou, vocês vão para outros autores para também fazer a composição. Agora, quando a gente faz essas composições nas escolas, a gente também acaba, como você mesmo disse, valorizando o professor, bem, e uma série de coisas. Não sei, fico pensando, será que tem mais potência ainda? Porque tem coisa que a gente não vai ver, né? O movimento mais problematizador que a pesquisa dos cotidianos trouxe é não pensar a escola como uma realidade pré-agendada. Porque até então a gente tinha uma série de pesquisas que usavam verbos como descrever, interpretar, analisar. Quando você pressupõe que você possa descrever alguma coisa, é porque de alguma maneira essa coisa, a princípio, estaria pré-agendada, representada de um modo fixo. É impossível eu considerar que com a minha pesquisa eu possa representar o que acontece na escola.
É como se a pesquisa, nesse caso, fosse uma simulação do que acontece na escola. E aí, com essa discussão do setor, que é muito interessante, porque ele se aproxima bastante da questão da linguagem também. Tem autores que consideram o setor muito próximo do pós-estruturalismo, né? Uma coisa legal, isso, o último livro dele, né? Psicanálise e História, mostra bastante isso, né? Ele vai nos ajudar a pensar que toda tese, toda pesquisa, toda dissertação é muito mais potente no sentido de produzir sentidos sobre a escola, inventar possíveis sentidos sobre a escola, do que descrever um dado sentido que estaria lá na escola que você foi lá coletar. Entende? Então, assim, ao invés de pensar a pesquisa como um efeito do sentido da escola, a pesquisa é alguma coisa que produz sentido, ao contrário, sobre a escola. Claro que guarda relações, obviamente, né? Você tem pessoas lá que vão falar coisas que você vai, de alguma maneira, produzir algum tipo de significação, mas a maneira como você produz os dados, a maneira como você se relaciona com os acontecimentos, os autores que você chama para te ajudar a pensar aquilo, vai alargar um pouco essa ideia de que a sua pesquisa apenas reproduz, simula, interpreta, descreve o que acontece na escola. Não, ela está visceralmente ligada com a produção de sentido sobre a sua escola. Por isso que o setor para a gente é importante. A gente queria produzir outros sentidos sobre a escola, daí o nome da coleção, os sentidos da escola, que não aqueles já consagrados. Eu até sugeri a Nilce, o legal da coleção, o título seria Os Outros Sentidos sobre a Escola. Que até então estavam invisibilizados. É possível produzir outros sentidos. A gente já teve aqui casos de alunos de mestrado que produziu sentidos muito, vou usar uma palavra um pouco mais tranquila, sentidos que diminuíam a escola. E a questão da bom, você não viu nada de potência, nada funciona nessa escola. É possível que seja assim. Então a gente vê a força que uma tese, uma pesquisa tem para produzir um efeito de verdade sobre a escola. Na verdade, ela produziu um efeito de verdade que para ela fazia sentido em relação à escola. Quando eu digo para ela, não é ela isolada, é todo um campo de problematização que ela se vale, para pensar a escola. Então aí você acaba colocando em questão alguns conceitos como objetividade, neutralidade, o que está se chamando de cientificidade? O que está se chamando de realidade? A realidade ela é pré-agendada ou ela é um efeito da verdade? Que uma dissertação, uma tese, uma pesquisa produz. E aí o Foucault ajuda muito, porque pensar que a realidade é um efeito de verdade, pensar que a vida pode ser também considerada como produções discursivas que instituem regimes de verdade é muito interessante. Te ajuda a desconstruir uma série de pressupostos de verdades que estão sendo colocadas aí o tempo todo, pelo fascismo, pelo nazismo, pelas teorias mais radicais e assim por diante. Então eu acho que o setor ele tem essa coisa de problematizar, de ajudar o tempo todo a desconstruir a própria ideia de ciência. Estou fazendo um texto agora, a gente vai lançar um livro já, que é para um livro da coleção aqueles grandes autores de educação. O próximo já está no forno, acertou a educação. Que chique. Aí, tem um que é pesquisa com os cotidianos de educação, mas acho que a Inês e o Paulo Gato não falaram do setor, falaram da pesquisa. A gente quer pegar o setor, o livro está praticamente pronto, está indo agora, possivelmente sai, vai ser lançado não perde. Então a gente vai encerrar a entrevista com praticamente a pergunta que você já respondeu. Quando você diz que a pesquisa dos cotidianos ela tem uma ligação muito forte com a política, não tem esse versus, aí a gente te pergunta, então, como é que você percebe essa crise que a gente está, na verdade, uma policrise vivenciada, o ERG, como um programa nível 7, onde a Nilda faz parte, como é que você consegue perceber também esse momento de crise e também os movimentos de resistência
que estão se criando para que isso, né, para que a gente consiga sobreviver. Aí é interessante pensar assim, a situação da UERJ, para mim, né, para algumas pessoas com as quais eu tenho conversado, um efeito do descaso do governo, obviamente. Né? Quer dizer, você abandonar uma universidade pública, a sua própria sorte, como foi feito, não só a universidade, o Estado do Rio de Janeiro como um todo, é lastimável. Né? A gente está vendo isso no Espírito Santo também. Né? Tirando a produção de verdade, que se constitui como efeito de realidade do que vai para a imprensa, né? Quem vive o cotidiano da cidade sabe o que está acontecendo no Espírito Santo, sabe o que está acontecendo em Vitória. A gente teve agora exemplos muito cruéis, né, desse acontecimento cotidiano. Então, a UERJ, enquanto instituição, está passando por essa situação por culpa do descaso, né, do governo do Estado, sobretudo. Né. E aí, o que eu acho mais interessante é eu pegar o conceito de resistência do setor, né, para ajudar a pensar como é que eles estão resistindo. Claro que há uma dimensão da resistência que pelo confronto, pela oposição, pela manifestação, você vê, né, na mídia, as manifestações que eles têm feito, as assembleias, as passeatas, inclusive com confronto físico, né, quer dizer, com uma série de situações de embate, né, contra policiais, contra os próprios agentes que tentam manter a ordem ali. Então existe essa resistência. Mas o que eu acho mais interessante na UERJ é a resistência que tem mostrado que é possível existir de uma outra forma, que é a resistência. Né? Então eles não pararam de produzir, eles não pararam de se articular do ponto de vista, né, da criação de espaços de debate. Isso é muito maravilhoso, ou seja, a resistência ela é importante enquanto oposição, enquanto confronto mas ele também precisa achar formas de resistir diante disso, porque senão as pessoas sucumbem. Nem todo mundo tem força para ir para o embate físico, gente. Nem todo mundo tem força para enfrentar, né, piquete. Então você também tem que criar formas inventivas de resistir. Estou indo para algumas bancas lá, as bancas não foram desmarcadas, a gente acha um jeito de ir, de negociar. Isso não quer dizer que não tem que se cobrar, né, do governo, que é de direito dos professores, do programa, mas eu acho que também há outras formas de a gente enfrentar, né, que tem uma dimensão para mim política muito grande. Resistir, existindo de uma outra forma, também é uma forma política de enfrentamento. Né? A gente viu agora aqui em Vitória como que a gente, né, teve que resistir, não necessariamente indo, nem podia sair de casa, mas criando alternativas de sobreviver. Né? O setor tem esse conceito da sobrevivência, não abrindo mão também de uma condição saudável mínima de potência da vida. Claro que isso nem sempre é possível, tá, gente? Claro que nem sempre é possível. Mas eu acho que a grande condição humana é poder se reinventar, né? Senão não haveria história. Se os regimes totalitários de fato fossem totalitários, a gente não conseguiria se reinventar e a humanidade, né, produzir outras possibilidades de vida. E a gente acaba sempre que, né, se reinventando e criando formas de escapar. Tá? É isso, né? Vou agradecer.